Por décadas, a Yakuza foi temida como a máfia mais poderosa do mundo. Só que hoje ela está enfrentando uma ameaça muito inesperada: a geração Z do Japão. Com jovens cada vez menos interessados em hierarquia, em obedecer ordens, tradição, manter viva a antiga linhagem da Yakuza pode estar se tornando impossível. Será que a gente está diante de um fim de toda uma era? Essa crise pode mudar para sempre a história da maior organização criminosa do Japão e o modo como ela opera. A Yakuza está sendo destruída por um monte de jovens que simplesmente não querem fazer parte disso, e cada vez mais eles têm menos membros. Mas por que isso está acontecendo? Assiste esse vídeo até o final, porque eu vou te explicar o que aconteceu e o que está acontecendo por dentro da nova Yakuza. Antes de entender o porquê que os jovens japoneses hoje em dia não querem saber da Yakuza, a gente precisa voltar no tempo. Mas muito tempo atrás. A gente tá falando aí de um Japão do século XVII. Mais ou menos na mesma época que o Brasil ainda era uma colônia portuguesa. A Yakuza não surgiu como uma máfia poderosa e secreta, igual você vê nos filmes aí antigos. Na verdade, tudo isso começou de um jeito bem bagunçado. Lá na época ainda do Japão feudal, havia dois grupos principais que deram origem ao que mais tarde se tornaria Yakuza. O primeiro grupo era os Tekiya, que eram comerciantes ambulantes que vendiam mercadorias duvidosas em algumas feiras e festivais. Era tipo um camelô, mas alguns vendiam produtos falsificados, cobravam taxa para proteger, entre aspas, outros vendedores e tinham uma certa organização interna. Eles tinham hierarquia, tinham até alguns cargos ali dentro da organização, como se fosse uma pequena empresa. O segundo grupo era os Bakuto, que trabalhavam com jogos de azar. E aqui tem um ponto bastante importante, tá? Jogo sempre foi uma parte central na identidade da Yakuza. Os Bakuto organizavam apostas ilegais, principalmente em dados e cartas, e muitas vezes acabavam cobrando dívidas até na força bruta. Esses dois mundos, o dos comerciantes e dos apostadores, começaram a se misturar. E aos poucos eles foram formando uma rede de códigos de honra próprios, com algumas regras bem rígidas de lealdade, disciplina e punição. O nome Yakuza, inclusive, vem de uma mão ruim num jogo de cartas tradicional japonês, o Yakuza. Ou seja, Yakuza literalmente significa inútil. É o tipo de mão num jogo de cartas que não serve pra nada. Só que eles foram lá, pegaram esse nome negativo e transformaram na sua identidade. Já no século XIX, a Yakuza começou a crescer bastante. Alguns grupos passaram a controlar territórios, a cobrar proteção de comerciantes e a influenciar até decisões políticas locais. Com o tempo, isso virou uma verdadeira organização criminosa, mas com uma cara muito diferente da máfia no resto do mundo. Enquanto a máfia italiana, por exemplo, se escondia nas sombras, a Yakuza operava à luz do dia. Eles tinham escritórios, cartões de visita, símbolos oficiais, e alguns deles davam até entrevista. Era como se fossem uma empresa do crime. E por incrível que pareça, por muito tempo, a sociedade japonesa tolerava isso, aceitava esse tipo de coisa. Alguns até diziam que a Yakuza mantinha ordem em bairros perigosos. Eles resolviam conflitos, controlavam o submundo do Japão e, em alguns raros casos, até chegaram a se envolver na ajuda em desastres naturais, como no terremoto de Kobe em 1995. Só que por trás dessa fachada de bondade e organização, claramente haviam muitas coisas ruins que eles faziam. Nesse período, a Yakuza cresceu tanto que nos anos 60 e 70 chegou a ter mais de 180 mil membros, esses espalhados por todo o Japão, divididos em dezenas de famílias, clãs, que disputavam um território, muita influência e muito dinheiro. Ou seja, o que começou lá atrás, com pequenos grupos de vendedores e apostadores, se transformou numa das máfias mais organizadas e conhecidas do mundo inteiro. Só que isso tudo estava começando a mudar. Antes de continuar aqui o vídeo, eu tenho um recado aí pra você que tá meio perdido na vida, tá sem dinheiro, tá preso na CLT, num emprego que você não gosta, sem saber o potencial da internet, do YouTube pra ganhar dinheiro. Eu vivo de YouTube há uns 4 anos, eu passei por dificuldades financeiras também,
Mas depois de muito esforço, eu aprendi a ganhar em dólar com a plataforma e isso mudou a minha vida. Eu descobri como que eu podia criar uma renda constante em dólar falando sobre o que eu amo. E só esse canal aqui me gera mais de 5 mil reais por mês, me dedicando 2 ou 3 dias por semana nele. E não é o único canal que eu tenho. Com alguns canais eu já consigo ganhar mais do que muitos médicos no Brasil. E você também consegue fazer o mesmo. Se você está insatisfeito com o seu trabalho ou quer ganhar mais dinheiro, eu criei uma aula completa mostrando como que eu fiz isso em pouco tempo. Lá eu te ensino tudo, passo a passo, como que você também pode fazer isso. A aula é gratuita, tá? Não tem pegadinha aqui. E sim, eu tenho um treinamento pago, mas você não precisa comprar nada de mim para assistir essa aula. Se você quer aprender a ganhar em dólar, clica no link aqui abaixo e vai lá assistir a aula. Eu te espero lá. Por muito tempo, a Yakuza parecia intocável. Eles tinham dinheiro, poder, aliados em altos cargos e até uma certa tolerância da sociedade japonesa. Só que isso começou a mudar e muito rápido. A primeira virada veio nos anos 90. O governo japonês percebeu que não dava mais para fazer vista grossa. A imagem do Japão lá fora estava sendo arruinada. E dentro do país, a pressão popular também crescia. As pessoas não estavam satisfeitas com isso. O resultado foi a criação de leis cada vez mais duras contra o crime organizado. A mais marcante delas foi a Lei Anti-Boryokudan, de 1992. Essa lei classificou formalmente os grupos Yakuza como organizações criminosas e deu poder real à polícia para agir. Mas não era só uma questão de prender membros, era algo bem mais profundo. Essa nova fase começou a sufocar a máfia economicamente. A lei proibia empresas de fazer qualquer negócio com membros da Yakuza. Se você fosse um Yakuza, você não podia abrir uma conta em um banco, alugar um imóvel, contratar seguro, nem comprar um celular no seu nome. É isso mesmo, sem conta no banco, sem apartamento, sem chance de ter uma vida normal. Além disso, grandes empresas começaram a incluir cláusulas em seus contratos, dizendo: se você for pego envolvido com a Yakuza, o contrato é cancelado na hora. Ou seja, trabalhar com mafioso virou um sinônimo de problema comercial. Outro fator importante foi o avanço da tecnologia e da vigilância digital. Os tempos mudaram, tudo está conectado. A polícia pode rastrear transferências, mensagens, ligações, até movimentações suspeitas em aplicativos. Esconder dinheiro e negócios ficou muito mais complicado. E não foi só o governo que bateu de frente. A sociedade japonesa também mudou. Canais de TV começaram a expor escândalos, revistas de fofoca mostravam rostos de líderes da Yakuza e até moradores começaram a denunciar movimentações suspeitas nos bairros. E aquele medo que as pessoas tinham foi dando lugar a uma indignação. Ninguém sentia mais medo da máfia. As pessoas só não queriam que ela existisse mais. Essa pressão toda foi empurrando muitos membros para fora. E muitos deles tentaram sair. Só que aqui tem um problema. Quem sai da Yakuza fica marcado para sempre. Ninguém quer alugar uma casa, ninguém quer contratar, ninguém quer dar uma segunda chance para alguém que já teve esse tipo de vínculo. Isso daqui é um estigma que a pessoa vai carregar para o resto da vida. E assim, pouco a pouco, a máfia foi diminuindo. Não porque alguém deu um golpe final, mas porque a própria estrutura ficou inviável. Menos membros, menos dinheiro, menos poder para a máfia. E enquanto tudo isso acontecia, uma nova geração crescia assistindo esse cenário inteiro. Uma geração que, além de não ter medo da Yakuza, não tem mais nenhum interesse nela. A geração Z está desmontando a Yakuza, sem fazer nada. A geração que nasceu ali entre o final dos anos 90 e o começo dos anos 2010, cresceu em um Japão bem diferente daquele em que a Yakuza era temida. Ou, quem sabe, até respeitada por algumas pessoas. A geração Z japonesa não admira a máfia, não tem medo da máfia, e acima de tudo não quer nem fazer parte disso. Mas por que isso aconteceu? Para começar, os valores mudaram. A geração Z é muito mais conectada com o mundo. Cresceram vendo reportagens, escândalos e documentários mostrando o lado sujo da Yakuza. E o mais importante, eles viram que ser mafioso não significa mais ter status. Significa hoje em dia ser excluído da sociedade. Enquanto no passado entrar para a máfia era para algumas pessoas uma forma de ganhar poder,
ou até mesmo de escapar da pobreza, hoje em dia isso parece uma péssima ideia. A nova geração japonesa tem outras ambições. Eles querem ganhar dinheiro com a internet, com tecnologia, com startups, moda, jogos. Muitos sonham inclusive em ser influencers, youtubers, empreendedores ou simplesmente viver uma vida tranquila. Não faz sentido entrar numa organização onde você perde tudo. O seu CPF, literalmente, seus direitos, a sua liberdade e até mesmo acesso a um simples contrato de aluguel. Os jovens sabem disso. Eles sabem que ao entrar para a Yakuza, você vira um fantasma diante da lei, um excluído da sociedade. E tem mais. Essa geração cresceu em meio à insegurança econômica do Japão. Eles sabem que a estabilidade é frágil, que o mercado de trabalho é exigente, que a competição é muito dura. Isso faz nascer um pensamento mais do tipo: por que eu vou arriscar minha vida e meu futuro numa organização que tá só perdendo cada vez mais espaço? Além disso, a geração Z tem um senso de individualidade muito mais forte. É cada um por si, parceiro. Eles não querem mais se submeter a sistemas de hierarquia, onde você tem que obedecer cegamente, você perde um dedo se você errar, e você vive sob ordens de outras pessoas. Isso é o completo oposto do que essa geração quer. E outro detalhe, a cultura japonesa também está mudando. Hoje em dia existe mais apoio psicológico, mais canais para se expressar e mais diálogo sobre o futuro. Aquele estilo machão, durão, leal até a morte, perdeu espaço para jovens que são mais sensíveis, são mais digitais, que querem mais liberdade e autonomia na sua vida. E tem uma coisa bem simbólica também. A Yakuza já não impõe mais medo nas pessoas. Os jovens não veem mais esses grupos como poderosos ou respeitáveis. Muitos olham para eles como figuras ultrapassadas e que não merecem respeito. Homens de meia idade tentando manter uma estrutura que não tem mais lugar no Japão moderno. A geração Z não precisou declarar guerra contra a Yakuza. Parece que eles só ignoraram, deram as costas. E isso, por incrível que pareça, está sendo ainda mais fatal. Com a queda no número de membros e a pressão da sociedade, alguns grupos da Yakuza tentaram se adaptar aos novos tempos. Mas o mundo mudou muito mais rápido do que eles conseguiram acompanhar. Teve tentativa de entrar no mundo digital, dar golpes com criptomoedas, lavagem de dinheiro online, até uso de redes sociais para aliciar membros. Alguns criaram empresas de fachada em áreas como construção, entretenimento adulto ou até segurança privada. Tudo para parecer legalizado, só que nada disso colou muito bem. Hoje em dia, qualquer conexão com a máfia é um risco muito grande. Empresas investigam, bancos bloqueiam, a polícia monitora o tempo inteiro tudo que todo mundo faz. A própria internet virou inimiga. Tudo é rastreável, denunciável e exposto. O Japão é um dos países, inclusive, mais vigilantes do mundo. Além disso, a Yakuza também sofre com um problema que nenhuma modernização resolve: a reputação. Os jovens não se interessam. A sociedade quer distância. A imagem da máfia virou um sinônimo de atraso, de exclusão social. Mesmo os que tentam sair e recomeçar enfrentam dificuldades muito grandes. Ex-yakuzas não conseguem emprego, não conseguem alugar uma casa, às vezes não têm acesso nem a serviços básicos. Então o passado pesa sim, e pesa muito na vida deles. Hoje a Yakuza está só diminuindo. Os números já falam por si. Eles já foram mais de 180 mil membros nos anos 60. Só que em 2024 o número caiu para menos de 25 mil. E continua despencando. A maioria dos membros atuais está envelhecendo. É cada vez mais raro alguém jovem se interessar por esse mundo. Muitos clãs estão literalmente falindo, sem dinheiro, sem influência e sem sucessores. Mas será que ela vai sumir por completo? A resposta mais provável é não totalmente. O crime organizado sempre se adapta. E se a Yakuza, como a gente conhece hoje, desaparecer, é possível que surjam outras formas menores, mais discretas, talvez até mais digitais. Grupos que não carregam o nome Yakuza, mas que ainda cometem as mesmas coisas que eles. Isso daqui talvez seja o fim de uma era, mas não é o fim do problema. O que a gente está vendo hoje é simplesmente o fim de um modelo ultrapassado. A Yakuza tradicional, com seus ternos pretos, tatuagens e códigos de honra, está ficando no passado. O futuro dessas organizações, se existir, com certeza vai ser mais invisível, mais silencioso e muito menos glamouroso.
No fim das contas, o que tá acabando com esse grupo não é a polícia. É a própria cultura. Os japoneses mudaram. São os jovens que não querem mais carregar esse fardo. E a sociedade simplesmente parou de tolerar aquilo que parecia parte do sistema. Durante décadas, a Yakuza caminhou pelas ruas do Japão como uma sombra com nome e rosto. Ela era temida, respeitada por alguns, tolerada por muitos, mas no fim não foi uma guerra que a destruiu. Foi o silêncio. O silêncio de todo um povo, uma geração que não quis seguir os passos dos pais, que não vê mais honra nesse tipo de coisa, que não quis vestir o terno preto e nem viver à margem da sociedade. A geração Z não precisou enfrentar a máfia com protestos ou qualquer coisa do tipo. Ela só escolheu não entrar. E isso parece que está sendo suficiente. Comenta aí embaixo o que você pensa sobre tudo isso. A gente vai continuar essa conversa aqui pelos comentários. Obrigado por assistir até aqui. A gente está muito próximo aí dos 100 mil inscritos. Então se inscreve aí no canal para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado novamente por assistir e até a próxima.